Olá, pessoal! Vamos continuar a ler o capítulo 12, parte 2, Quebrando os poderes que nos controlam. Características de um controlador. Se você está sendo controlado, o controlador é provavelmente alguém que você ama e respeita, ou ao menos alguém de quem você gostou e respeitou em algum momento. Você pode ter perdido o respeito por essa pessoa por causa do excesso de controle dela, mas ficou tão envolvido nesse ciclo que não sabe como se libertar. O controlador pode ser alguém de quem você precisa e ele geralmente sabe disso. Pode ser alguém que o sustenta financeiramente e você não sabe o que faria se essa pessoa não estivesse em sua vida. Pode ser alguém com quem você se sente em dívida por algum motivo, alguém que fez muito por você no passado e que constantemente lembra você disso. Pode ser alguém a quem você feriu no passado e agora você sente que está em dívida para com essa pessoa pelo resto de sua vida. O controlador pode ser alguém de quem você tem medo. Este era o caso do meu pai e com o nosso relacionamento. Você pode ter medo de sofrer danos físicos ou perdas, como no caso de pais que ameaçam retirar os filhos de seus testamentos e não lhes deixarem dinheiro ou bens se não fizerem tudo o que eles querem. O controlador pode ser alguém que foi controlado na infância e agora está agindo de acordo com o comportamento aprendido. Pode ser uma pessoa orgulhosa, egoísta ou preguiçosa, alguém que deseja e espera que todos o sirvam. O controlador pode ser uma pessoa profundamente insegura, que se sente melhor quando está no controle. É possível que ele precise ocupar sempre a posição número 1 para se sentir seguro. Características da pessoa que é controlada. A pessoa mais provável de ser controlada é aquela que sempre foi controlada, de modo que isso se tornou um hábito, um modo de vida. Essa pessoa não está acostumada a tomar suas próprias decisões. Pode ser uma pessoa insegura, medrosa ou tímida, que nunca confrontou nada nem ninguém na vida. A sua desculpa é: não gosto de confrontos. A minha resposta é: todos nós temos de fazer coisas que não gostamos de fazer. Uma pessoa que é controlada pode estar confusa com relação à submissão à autoridade. Ela pode não ser capaz de ver a diferença entre a verdadeira submissão que vem de Deus e o tipo errado de controle instigado de forma demoníaca. Ajudaria muito se ela se lembrasse de que o diabo controla, ao passo que Deus guia. A pessoa que é controlada pode ter uma autoimagem negativa. Ela pode menosprezar tanto a sua capacidade a ponto de supor que todos os demais estejam certos e que ela está sempre errada. A qualquer momento em que alguém discorde dela, ela instantaneamente se fecha em si mesma e se submete. Essa pessoa pode ser um indivíduo neurótico que se acha culpado em todo e qualquer conflito. A pessoa que é controlada pode ser dependente de outras pessoas no que diz respeito a cuidados, finanças, local de moradia, emprego, companhia, etc. A pessoa que é controlada pode ter errado em determinado momento e agora se sente em débito com o controlador, então ela permite que o controle continue. Características do controle. O controle tem duas características principais, uma emocional e outra verbal. Controle emocional. A manipulação emocional é uma das características mais evidentes e poderosas do controle. Lágrimas, raiva e silêncio, principalmente o silêncio como uma forma de rejeição, são métodos utilizados com frequência pelos controladores para controlar outras pessoas. Vejamos uma situação do cotidiano. Tanto os pais do marido quanto os da esposa querem que os recém-casados passem o feriado com eles. Os pais controladores podem usar o silêncio, a raiva, as lágrimas ou a ira para conseguir o que querem. Eles podem lembrar ao casal todo o dinheiro que lhes deram. Isso naturalmente faz com que o casal se sinta em dívida e, nesse caso, os pais na verdade não lhes deram nada. Dar de verdade é algo que não se faz com cordas acopladas através das quais as pessoas que recebem o presente podem ser arrastadas para a direção que o doador deseja que elas vão. Por outro lado, os pais que se comportam de forma adequada darão liberdade ao casal para tomar decisões por si mesmo. Eles não o pressionarão.
Se forem pais cristãos, provavelmente orarão a Deus para que Ele os oriente, e também a seus filhos, e depois irão cuidar dos seus afazeres, confiando que Deus resolverá. Os pais que fazem o mínimo de pressão podem nem sempre conseguir ter seus filhos em casa nos feriados, mas receberão o máximo de amor, admiração e respeito. Embora eu estivesse enganada quanto à verdadeira natureza de minhas ações, tentei usar de manipulação emocional durante anos. Todas as vezes que Dave não fazia o que eu queria que ele fizesse, ficava zangada, muda, chorava, fazia cara feia, tinha uma atitude deplorável e limpava a casa ou trabalhava continuamente em outras tarefas, esperando fazer com que ele se sentisse culpado ou sentisse pena de mim. Fico feliz em dizer que isso não funcionou. Não importava a forma como eu agisse, Dave continuava feliz e fazia o que achava que devia fazer. Se eu tivesse êxito em minha tentativa de controlá-lo com minhas emoções, poderia ainda estar na mesma armadilha. A ausência de confronto por parte dele teria permitido que eu continuasse agindo de forma controladora. Se você é um controlador e realmente quer ser corajoso, ore para que Deus leve as pessoas a confrontá-lo a qualquer momento em que você realmente precise. Depois, ore para que você receba o confronto e não reaja de forma defensiva com ira, acusações e desculpas. Controle verbal. Outras pessoas podem tentar controlar com palavras de fracasso, derrota, obrigação, culpa, crítica e intimidação. Às vezes usam ameaças. Por exemplo, elas podem ameaçar com perda de relacionamento, rejeição. Em outras palavras, elas podem insinuar que se você não fizer aquilo que elas querem que você faça, elas não desejarão mais se relacionar com você. Acredito que muitos adolescentes se envolvem com álcool, drogas e comportamento sexual impróprio por serem ameaçados com a perda dos relacionamentos. Chamamos isso de pressão dos colegas. Na verdade, trata-se de controle. Há muitos métodos de controlar os outros. Se você está sendo controlado, aprenda a reconhecer os métodos que estão sendo usados contra você. Se você é um controlador, peça a Deus para ajudá-lo a reconhecer os seus próprios métodos de controle. Você não pode fazer nada a respeito de algo que não reconhece. Ore pela verdade. A verdade o libertará. Sintomas a serem observados. Se você não é capaz de interagir com os outros sem que o controlador faça com que se sinta tenso e culpado por estar se divertindo, o que você está sentindo é um sintoma de alguém que é controlado. Ou talvez você não possa fazer novos amigos sem que o controlador se torne ciumento e possessivo. Você sente que sempre tem de checar as coisas com o controlador antes de fazer qualquer coisa. Você não tem sua própria vida pessoal. Precisa contar tudo ao controlador, convidá-lo para todos os lugares e ter a opinião dele sobre tudo. Talvez o controlador ocupe a sua mente de um modo exagerado. Você vive com um sentimento vago de medo do que ele pensará ou dirá sobre tudo que você faz. Esses são sinais de uma crise que precisa ser tratada. Vamos dar uma olhada em 5 passos importantes para se alcançar a libertação do controle. Primeiro, reconheça. O primeiro passo para se libertar do controle é reconhecer que você está sendo controlado. Algumas pessoas podem achar que estão apenas procurando manter a paz. Como cristãos, podemos acreditar que somos obrigados a manter a paz a qualquer preço. A Bíblia realmente nos ensina a sermos pacificadores e mantenedores da paz e a nos adaptarmos às outras pessoas para termos harmonia. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Romanos 12:16. Como cristãos, devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para manter a paz, mas isso não significa que devemos permitir que os outros nos controlem. Qualquer versículo das Escrituras levado ao extremo pode gerar problemas. Vivendo em amor, devemos fazer o que for para o bem e para o benefício das outras pessoas, mas precisamos entender que não é bom para elas permitirmos que nos controlem. Segundo, haja. Quando você reconhecer que está sendo controlado, opte por fazer algo a respeito.
Você não deve permitir que isso continue, não apenas para o seu bem, mas também para o bem do controlador. Se permitir que isso siga em frente, você estará dando permissão a ele para isso e se tornará tão culpado quanto ele. Um mau hábito foi formado e precisa ser quebrado. Você provavelmente reage ao controlador de certas maneiras, mas precisa aprender a agir sobre a palavra de Deus e sobre a instrução que ele lhe dá. Isso exigirá uma certa dose de oração e de determinação. Não desanime se levar tempo. Alguém já disse que são necessários 30 dias para se formar um hábito e 30 dias para se quebrar um. Imagino que quando você tiver confrontado o controlador 30 vezes, você terá caminhado um bom pedaço no sentido de desenvolver um novo conjunto de regras de relacionamento. Terceiro, entenda. Como mencionei, você precisa aprender como a pessoa controla. É através do medo, da irritação, do silêncio, da fúria, das lágrimas, da culpa ou das ameaças. É importante reconhecer rapidamente as táticas de controle e resistir a elas imediatamente. Quanto mais rápido você resistir, menos provável será que você caia na armadilha de onde está tentando se libertar. Quarto, confronte. Enfrente a batalha do confronto. Entenda que se você permitiu que outra pessoa consiga as coisas do jeito dela o tempo todo, ela não gostará quando você mudar. Pode até ser sábio você discutir o assunto com a outra pessoa. Você poderia dizer algo do tipo: talvez você não faça isso intencionalmente, mas sinto que está me controlando. Preciso ter liberdade em nosso relacionamento. E Deus me mostrou que, embora você não deva me controlar, tenho agido de forma errada ao permitir isso. Vou mudar e entendo que talvez isso não seja fácil para você. Amo você e quero que o nosso relacionamento cresça, mas de agora em diante seguirei o meu próprio coração. Não espere que a pessoa reaja positivamente. Assim como você foi viciado em aprovação, o controlador é viciado em controle. Nenhum vício é quebrado sem algumas reações carnais. Como sempre digo, a carne, a natureza carnal do homem nunca morre sem lutar. Talvez você tenha medo de partir para o confronto, mas precisa fazê-lo, ainda que tenha de fazer isso com medo. Se você permanecer firme, o controlador finalmente passará da raiva ao respeito. Em todos os relacionamentos que tive com pessoas que me permitiram controlá-las, eu jamais as respeitava. Na verdade, eu não as respeitava porque elas não me confrontavam. Talvez você tenha medo de perder o relacionamento, e esta é uma possibilidade. A única coisa que posso dizer é que é melhor perder o relacionamento do que passar a vida sendo controlado e manipulado. Se as pessoas não tiverem outro interesse em você a não ser controlá-lo, então elas não estão absolutamente interessadas em você. Não permita que as pessoas usem você. Quinto, ore. Não tente fazer nenhuma dessas mudanças sem muita oração. O momento certo é muito importante em situações como esta. Ore pelas pessoas que você precisa confrontar, pedindo a Deus para preparar o coração delas. Peça a Ele que as conscientize de suas atitudes antes mesmo que você fale com elas. Uma palavra aos controladores. Embora a maior parte desse livro se dirija àqueles que são viciados em aprovação e no processo permitem que outros os controlem, também sei que algumas pessoas que estão lendo esse livro são controladores e manipuladores. É possível ser um controlador e ao mesmo tempo ser alguém que é controlado. Houve períodos em minha vida em que eu controlava qualquer pessoa que permitisse, e ao mesmo tempo eu estava sendo controlada por outra pessoa. Em ambos os casos eu estava fora da vontade de Deus. Pode ser que aconteça o mesmo com você. Por exemplo, você pode ser controlado por seu patrão e ao mesmo tempo estar exercendo controle sobre a sua família em casa. Se você não tem certeza se está exercendo controle sobre alguém, faça a seguinte pergunta a si mesmo: como reajo quando as coisas não acontecem do meu jeito? Você geralmente fica zangado ou tenta convencer os outros de que o seu jeito seria melhor? Você fica infeliz até conseguir o que quer?
Seja sincero em sua resposta e você poderá identificar rapidamente se tem esse problema. As pessoas têm direito de tomar suas próprias decisões. Deus quer que sejamos guiados pela sua palavra e pelo seu espírito, e não por forças externas. Ele também quer que deixemos que os outros sejam guiados do mesmo modo. Na verdade, não devemos apenas deixar que os outros sejam guiados por Deus, como devemos encorajá-los e ajudá-los a fazer isso. Quando queremos que os outros façam alguma coisa e eles parecem estar inseguros quanto a isso, em vez de tentarmos convencê-los a fazer o que queremos, devemos dizer a eles para orarem a respeito e depois confiarem que Deus lhes mostrará o que fazer. Podemos encorajar as pessoas a fazerem alguma coisa, mas não devemos manipulá-las para que façam o que queremos. Como diz o ditado, se você ama alguém, deixe-o livre. Se ele pertencer a você, voltará por si só. O verdadeiro amor implica em ajudarmos alguém a tomar a decisão certa para todos os envolvidos e não apenas a decisão certa para nós. 5 coisas a serem feitas caso você seja um controlador. Se você tem tendências controladoras, precisa fazer o seguinte. Primeiro, admita isso para si mesmo. Experimente dizer em voz alta, sou um controlador. Segundo, peça a Deus para perdoá-lo e para ensinar-lhe a respeitar o direito dos outros. Terceiro, peça perdão à pessoa que você tem tentado controlar. Quarto, incentive-a a ser sincera com você quanto à forma como ela realmente se sente com relação à situação entre vocês. Peça à pessoa para confrontá-lo quando você se comportar de forma imprópria. Quinto, não desista nem desanime se a sua mudança levar tempo. Você precisa entender que a sua tendência de ser um controlador não desaparecerá da noite para o dia. Mesmo depois de admiti-la e começar a reconhecê-la, ainda será necessário algum tempo para se libertar. Confessar os nossos erros uns aos outros quebra o poder que eles exercem sobre nós e tem um efeito libertador sobre todos os envolvidos. Veja Tiago 5,16. Encarar a verdade dá início a um processo de cura em sua vida. Quando eu estava no meu processo de cura, disse a meu marido que me dissesse caso eu falasse com ele de uma maneira desrespeitosa. Eu tinha uma vida inteira de maus hábitos a serem vencidos e queria toda a ajuda que fosse possível. Você pode pensar como eu pensava, que está se protegendo ao tentar manter o controle, mas na verdade está abrindo a porta para que o diabo destrua todos os seus relacionamentos e coloque sobre você o fardo de um estresse insuportável. Tentar controlar a tudo e a todos é muito estressante. Fiquei aliviada quando finalmente descobri que não tinha de tentar governar o mundo inteiro. Se você tem sido o grande regente de todas as coisas que fazem parte do seu mundo, você precisa se aposentar. Mesmo que você tenha desenvolvido tendências controladoras por ter sido ferido no passado, isso é errado. Você pode ser de uma determinada maneira por causa da dor pela qual passou, mas não permita que isso seja uma desculpa para continuar assim. Nem todas as pessoas controladoras sofreram abuso no passado. Alguns controladores simplesmente têm personalidade forte e ideias muito definidas sobre como tudo deveria ser feito. Eles são tão firmes nas suas ideias e sentimentos que não são abertos à opinião e pensamento das outras pessoas. Outros são simplesmente egoístas. São pessoas viciadas em conseguirem as coisas do seu jeito e podem ter desenvolvido o mau hábito de não respeitarem os outros. Talvez não tenham sido corrigidas por essas atitudes negativas quando crianças, ou tenham sido criadas por pais que exibiam características de controle. Seja qual for o motivo, uma coisa é certa: elas não estão andando em amor e Deus não está satisfeito. Se você percebe que tem controlado outras pessoas, tome a decisão de deixar que elas sejam livres para tomarem suas próprias decisões. Se você não concordar com as decisões delas, abstenha-se de demonstrar insatisfação. Você poderia dizer: respeito o seu direito de escolha. Você tem direito a ter a sua própria opinião. Não insista que tudo seja feito do seu jeito. Não se zangue quando as pessoas lhe disserem não ou quando elas parecerem não querer fazer o que você quer. Não dê o tratamento do silêncio às pessoas quando elas disserem não
ou quando confrontarem você. Não faça com que elas se sintam rejeitadas. Diga a elas que você as respeita e entende que elas precisam ser livres para seguirem o seu próprio coração. Diga a si mesmo seguidamente, repetindo até mesmo em alta voz: as pessoas têm o direito de fazer suas próprias escolhas e de terem suas próprias opiniões, e devo respeitar o direito delas. Diga isso até que a sua atitude comece a mudar. Quando eu estava no processo de superar minha tendência controladora, costumava dizer para mim mesma em silêncio: Joyce, isso não é assunto seu. Eu fazia isso quando era tentada a me envolver em alguma coisa na qual ninguém havia me convidado a participar. Adoramos dar a nossa opinião e dizer às pessoas o que pensamos, mas a verdade é que a maioria das pessoas nem sequer quer saber o que achamos. Descobri que mesmo quando as pessoas me perguntam o que eu penso, elas geralmente só querem que eu concorde com elas para que se sintam melhor acerca da decisão que tomaram. Não faça planos para as outras pessoas sem verificar se elas querem fazer o que você tem em mente. Seguir a simples instrução bíblica de tratar os outros do jeito que você quer ser tratado solucionará todos os problemas relativos ao controle. Veja Lucas 6:31. Não seja extremista na correção do seu problema. Não é raro, quando descobrimos que temos sido extremistas ou desequilibrados em uma área, passarmos ao extremo oposto, em um esforço para corrigir a situação. Por exemplo, quando Kevin finalmente entendeu que Stephanie o havia controlado durante anos, ele decidiu que ia corrigir a situação. Sua decisão foi boa, mas seus métodos não. Ele passou a ser tão determinado a nunca mais permitir que ela o controlasse novamente, que se tornou excessivamente agressivo para com ela, a qualquer momento em que ela aparentava qualquer outra posição que não a de obedecer inteiramente aos desejos dele. Ao tentar garantir que ela nunca mais o controlaria, ele terminou passando a ser aquilo que ela havia sido. Eles participaram de sessões de aconselhamento e Stephanie admitiu seu problema e buscou ajuda sinceramente. Ela precisava ser confrontada, mas Kevin passou a ser inteiramente mal para com ela. Kevin finalmente viu que seus métodos estavam sendo extremistas e que ele estava tentando consertar um problema, mas que no processo estava criando outro. Foi necessário algum tempo e esforço, mas com a ajuda de Deus, eles aprenderam a respeitar um ao outro e a terem um relacionamento equilibrado. O exagero é o parque de diversões do diabo. A qualquer momento em que nos tornemos exagerados em alguma área, ela se transforma em uma atmosfera na qual Satanás pode trabalhar livremente. Esforce-se para permanecer equilibrado. Se você perceber que tem sido controlado por alguém, precisa definitivamente tomar medidas para reconquistar a sua liberdade. Mas não permita que a sua reação seja motivada pela emoção. Ore com frequência, use a sabedoria e seja paciente. Não passe de alguém que é controlado a alguém que está tão decidido a não se permitir ser controlado novamente a ponto de reagir às pessoas de forma desequilibrada. Do mesmo modo, se você tem sido um controlador, não passe ao extremo oposto, achando que jamais deverá demonstrar qualquer tipo de determinação. Agora que abordamos os passos positivos em direção à nossa libertação do controle negativo, vamos dar uma olhada nas maneiras como podemos usar a dor que experimentamos no passado para fazer uma diferença positiva em nossas vidas e na vida dos outros. Deus abençoe vocês e até o nosso próximo capítulo.